O chão era muito seco, gente. Seca, mas seca. E aí essa árvore tinha algumas folhas secas penduradas. E aí eu ouvi uma voz assim do meu lado. E o Espírito Santo, que era Deus falando comigo, falava assim: tá vendo essa árvore? Ela tá seca, mais seca. Balança ela forte, mais balança forte. Porque todas essas folhas secas vão cair e outras folhas verdes vão surgir. Isso pra mim foi um banho de esperança. Falei, meu Deus, o Senhor falou comigo. Aquilo ali confortou meu coração e eu não chorei mais depois desse sonho. E aí eu falei assim, por isso que eu pensei que da segunda vez ia dar certo, da terceira vez ia dar certo, mas não foi desse jeito. E aí, continuando, depois disso eu perdi da terceira vez de novo. Ah tá, gente, tem uma outra coisa também, por isso que muitas coisas a gente não entende e não adianta, a gente nunca vai entender, só na eternidade mesmo. E olhe lá ainda, porque tem coisas que é só Deus mesmo. Antes de eu ficar grávida dos gêmeos, antes de todas as três, a irmã da igreja, ela sonhou comigo que eu tava segurando uma menina e a minha irmã um menino. Ela sonhou que eu tinha um casal. E aí pra mim eu tava grávida de gêmeos, casal. Eu falei, Deus falou antes. E aí, gente, não tem coisas que a gente não entende. Não. E aí depois dessas 3 perdas foi um processo muito doloroso pra mim, muito doloroso, porque eu queria muito, sabe? Eu queria muito ter filhos, eu já fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Aí depois disso eu vivi um processo que foi necessário porque eu tava vivendo a minha vida, eu não tava lembrando de Deus, eu só trabalhava, eu estudava, então às vezes eu nem orava pra dormir, e ia na igreja por ir, nunca deixei de ser cristã, mas não vivia como deveria viver, como Deus merece, porque Ele é tão maravilhoso na nossa vida, então devemos ser gratos da forma no nosso agir, no nosso falar. Então, eu não falava do amor de Deus pra ninguém, eu vivia a minha vida. E aí, depois disso, eu parei pra pensar, falei, meu Deus, qual é o propósito disso tudo na minha vida? Porque, meu Deus, eu sou uma serva do Senhor. Isso tudo tá acontecendo comigo. Eu lembro que a maioria das vezes que eu fiquei grávida, eu ficava sentada ali fora no sol e eu ficava chorando e falando, meu Deus, olhando pro céu. Meu Deus, por quê? Mas foi necessário viver esse processo, porque hoje eu entendo que a gente não devemos viver a nossa vida e esquecer de Deus, colocar Deus em segundo plano. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia da gente, a gente acaba pecando nisso, mas praticamente. E aí, depois disso, eu comecei a orar mais, a pedir a Deus para que Ele realizasse o desejo do meu coração. E aí, eu esqueci. Eu falei assim, quer saber? Na hora que foi isso mesmo, seja feita a vontade de Deus. Comecei a sempre pedir com aquela esperança forte no meu coração. Eu falei assim, eu posso ser mãe, só que eu sei que é no momento certo. Mas eu posso ser. Eu sabia que eu podia ser, mas com um coração muito machucado. Mas, é muito complicado. É muito complicado pra quem vive isso, é só quem vive sabe. Eu fui vivendo a minha vida e falei, vou parar com isso, desse negócio de focar em gravidez, e vou viver minha vida. Eu tinha parado de estudar, fiquei 1 ano sem estudar, falei, vou voltar a estudar pra esquecer disso tudo. E aí chegou a pandemia, e aí eu fiquei doida, gente, quase que eu fiquei doida, porque eu fui uma das paranoicas do corona.
de medo, e aí meu coração já tava machucado, eu já tava meio que... Eu tava muito machucada, e aí juntou com corona, foi por um triste, sabe? Que eu não entrei em depressão. E eu falo com vocês pra fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu quase... Gente, eu não queria arrumar casa, eu não queria fazer nada. Eu tô assim, meu Deus, o que é isso? Eu não tô arrumando casa, eu não tô fazendo nada, o que é isso? Eu ficava deitada, eu tô assim, não, isso não tá certo. Minha irmã conversou comigo e falou, Miriam, você não tá bem, porque olha como que tá a sua casa. Você não arruma ela. Isso aí é um espírito que tá te afligindo. Isso não tá certo. E aí eu falei, verdade. Pensei, falei, não quero isso pra minha vida. E aí eu peguei um óleo ungido que eu tinha na minha casa. E eu tava muito triste, gente, muito triste. E eu já colocava coisa na minha cabeça que eu tava sentindo dores onde que não tava. Eu tava totalmente transtornada mesmo. Só que eu fui e falei, decretei na minha vida, não quero isso pra mim. Porque quando a pessoa tá entrando em depressão, ou ela se afunda, ela se permite, ou ela vai e se levanta. E eu me levantei, eu peguei um óleo ungido e comecei a ungir a minha casa inteira. E comecei a orar em voz alta. E eu expulsei o demônio da minha casa. Eu falei, se você está aqui, você sai fora, bata em retirada. No nome do Senhor Jesus. Eu gritava, eu falei, sai da minha casa. Eu não te aceito. Aqui na minha casa quem vive é o Espírito Santo do Senhor. E eu ainda falo até hoje que aqui na minha casa quem vive, quem reina é o Espírito Santo. Eu expulsei. Depois disso, gente, outra coisa. Ou é tão sobrenatural as coisas do mundo espiritual que a gente não entende. Mas depois desse dia, nunca mais eu me levantei. Eu nunca mais vivi o que eu tava vivendo. Eu me levantei e eu nunca mais fiquei daquele jeito. E eu falei, não vou chorar, não vou ficar chorando mais, porque tudo tem um tempo certo debaixo dessa terra. E eu sei que o meu tempo vai chegar. E aí, depois disso, eu comecei a tocar violão, porque eu sempre fui apaixonada desde nova e comecei a aprender eu mesma no YouTube, tanto que eu ainda nem aprendi tanto assim, porque calma. Mas aí eu me entreguei mais pra Jesus, sabe? Muita gente fala que muitas pessoas fazem às vezes as coisas erradas e depois vêm pra Jesus, aos pés de Jesus, pra que Deus possa fazer um milagre. Realmente, assim, às vezes as coisas são necessárias acontecer na nossa vida, porque a gente tá vivendo tão bem a nossa vida que a gente esquece de Deus. E aí Deus dá uma sacudida. E isso que aconteceu comigo. Eu sei que foi necessário, porque depois disso eu não largo Jesus. Eu nunca larguei, mas o meu coração se abriu, sabe? O meu coração é totalmente diferente daquela Miriam que era antes disso tudo. E aí eu comecei a tocar violão, comecei a estudar, voltar a estudar, né? Que eu faço arquitetura e urbanismo. E aí eu falei, meu Deus, quero esquecer disso tudo. E aí eu fui e falei assim, eu fiz uns exames, mas depois a pessoa, né, o desejo tava ali ainda, né. Falei, meu Deus, eu quero ser mãe mesmo assim. Aí eu fiquei pensando e falei, vou numa médica. Conheço muitas pessoas que têm a trombofilia. E aí, da última vez que eu perdi, eu descobri que eu não tinha feito todos os exames. Faltaram 3. E eu fiquei com tanta raiva, sabe, do médico. Eu falei, meu Deus, a culpa é dele. Por que esse médico não fez eu fazer esses 3 exames? E aí foi da última vez, eu fiquei sabendo. E aí eu fui no médico e eu fiz os exames que realmente comprovaram que eu tenho essa trombofilia. Pra quem não conhece, trombofilia é como se fosse uma trombose, mas na placenta. Tem vários tipos de trombofilia, eu não vou entrar em detalhe porque eu não sou médica, nem quis me aprofundar nesse detalhe para não ficar pensando coisas, mas causa aborto porque ele bloqueia as veias, né, as veias das pessoas e
causa trombos e não passa oxigênio o suficiente e acaba causando aborto. E aí eu descobri que eu tinha. Fora que aí eu descobri e fui nesse mesmo médico, fiz com um, peguei o exame e fui naquele outro médico que falou comigo que eu não tinha nada. Eu falei assim, olha, doutor, eu vim aqui pra te falar que eu descobri que eu tenho e você falou que eu não tinha. Sabe o que ele falou, gente? Creio eu que é pra justificar o erro dele e que o diabo, ele vem pra matar os sonhos da gente mesmo. Ele falou assim, olha, isso aí não significa que você tem trombofilia, não. Você pode tanto perder quanto conseguir. Você não tem trombofilia. Eu falei assim, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Eu não posso ter, mas eu fiquei assim, mas como assim? Aí eu chorei e falei, meu Deus, eu posso perder de novo e agora? Mas aí eu voltei naquele mesmo médico que era outro, que me deu os pedidos, que descobriu, né? E ele falou assim, olha, você confia em mim? Porque eu sei que ele é muita referência aqui na minha cidade de muitas pessoas, igual o meu caso. Eu falei assim, eu confio, doutor. Então, vai, pode ter seu filho. Se você quiser ficar grávida, você já pode. Meu Deus, aquilo pra mim foi a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu falei assim, meu Deus, mas e agora? Será que eu vou perder de novo? Eu falei assim, olha, doutor, eu entrego nas mãos de Deus, entrego nas tuas mãos. E seja feita a vontade de Deus. E fui. Mais uma vez, pela 4ª vez. Agora foi planejado mesmo, sabe? E aí eu descobri como seguir os remédios, né, pelo SUS. Sou muito grata a Deus e a prefeitura da minha cidade, que eu moro aqui numa cidade próximo do Ouro Preto, Teberito. Sou muito grata. E aí eu queria muito viver esse momento agora que eu tô contando pra vocês, esse testemunho, que esse testemunho possa impactar muitas vidas, principalmente a sua que tá vendo ou ouvindo, ou se você conhece alguma pessoa, encaminhe esse vídeo pra ele ou pra ela, porque tem pais que sonham e simplesmente desistem por falta de, às vezes, de dinheiro, mas creio eu que Deus, é só pedir a Deus que Ele dá as condições. E eu sei que Deus sabe de tudo e sabe o tempo certo para cada coisa nessa vida. E aí o doutor falou, vai, pode ir. E aí eu fui. E aí, das outras vezes, eu sempre tentava e ficava grávida rápido. E eu falei, e agora vamos. Esperei um tempo e aí comecei as tentativas. Sou uma verdadeira tentante, né? Eu não me classificava, mas eu sou uma verdadeira tentante. E aí, eu fui, primeiro mês eu não fiquei grávida. Eu falei, meu Deus, que estranho. E aí também minha menstruação ficou atrasada 5 dias. Eu falei, tô grávida, tô grávida. Na hora que eu fiz, deu negativo. Eu falei, que coisa estranha. Não, meu ciclo tinha mudado e pra mim ficar só mesmo ansiosa. 2º mês nada. 3º mês nada, 4º mês nada. Falei, meu Deus do céu, só falta agora ter acontecido outra coisa. Porque eu conheço muitas pessoas que dá ovário policístico, mesmo quem não tem nada. Falei, meu Deus, mais um problema. Comecei a ficar desesperada. Quando foi no 5º mês, meu positivo de novo. Aí eu falei, agora seja feita a vontade de Deus, porque eu não aguento mais ver isso. Eu fiquei com muito medo. Todo mundo aqui da minha casa fala que eu sou paranoica, mas eu tive meus motivos. Pra quem viveu isso, não é simplesmente tentar dar certo, não. O medo prevalece, por mais que a fé esteja aqui dentro. Mas como a gente sabe, nossa fé pode ser do tamanho de um grãozinho. Que Deus, que não importa, né? Que existe fé. E aí eu fiquei grávida. E aí eu já tinha umas injeções aqui que eu já tinha me prevenido como uma verdadeira tentante, uma pessoa esperançosa. Eu tinha 23 injeções. Pra quem sabe, essas injeções são muito caras pra comprar.
se eu fosse comprar mais ou menos, seria em média assim, uns 60 a 70 reais por dia. Esse aqui tem que tomar umas 300, se eu não me engano, fazem as contas aí, né? Mais ou menos 300 injeções vezes 65 reais, vamos colocar aí. Fazer as contas. E eu falei, vamos. Aí tive meu positivo, tinha 23 injeções. Liguei pro médico, porque eu já tava indo todo mês com ele, já tava bonitinho, fazendo minhas consultas antes, meus exames antes. E aí ele foi e falou assim, olha, você não fez o exame de sangue, mas toma a injeção. E era um sábado de tarde, eu tava na casa do meu pai, todo mundo ficou super feliz, porque eu não queria fazer o exame, eu tinha 3 exames lá em casa. Tinha um de fitinha, tinha aqueles mais baratinhos, um outro Playboy demais, assim, que eu vou mostrar pra vocês no momento. Foi muito bom, maravilhoso. E também tinha comprado aquele que mostra a semana. Porém, esse da semana, eu falei, não vou fazer hoje. Que a menina da farmácia falou, se você fizer tudo no mesmo dia, pode dar um resultado diferente. Não vai ser o resultado verdadeiro, mas pode ser que um dê negativo, um dê positivo, faz um dia e o outro numa parte da manhã. Só que a pessoa ansiosa, né? Fez um, deu positivo. Nossa, foi muito bom o vídeo. Eu vou te mostrar o vídeo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Quando eu fui de tarde, eu comprei aqueles mais baratinhos, sendo que ele nunca funcionou comigo, de verdade. Deu negativo. Falei, não acredito. Minha menstruação tava atrasada há um dia, tá, gente? Aí eu fui... Falei, oh meu Deus, mas eu tô grávida, eu sinto que eu tô grávida, porque eu tava sentindo tudo, gente, eu tava com umas cólicazinhas, mas a gente sabe que sintomas de gravidez é igual de menstruação no começo, então, coisa na minha cabeça. Eu falei, não, eu tô grávida, minha prima, Ana Clara, eu tô grávida. Eu falei assim, para com isso, não. Só que eu tinha um exame lá no carro, daquele que mostra as semanas, e esse, gente, de verdade, tenho certeza, esse funciona comigo mesmo. Esse aqui não funciona com minha sobrinha, eu não sei, mas comigo funciona. Falei assim, não, vou esperar até amanhã, porque a menina falou da farmácia que pode dar errado. Se der errado, aí eu vou ficar muito triste. Aí a minha irmã tá assim, não, faz. Falei, você vai me dar o meu dinheiro se der negativo, porque amanhã eu vou comprar outro. A pessoa não é ansiosa nem um pouco, né? Aí meu pai me deu e minha irmã me deu a metade, porque ele vinha mais caro, né? Aí eu falei, tá, vou fazer de novo. Fiz. Gente, deu positivo de novo. Mas aquele positivo foi um positivo diferente, sabe? Todo mundo pode sentir, todo mundo chorou, foi muito legal. E aí, aquele mesmo dia, eu tomei injeção e começaram os processos, outros processos de medo. De medo e eu sou uma pessoa que eu nunca passei mal, sabe? Nunca vomitei, nem parecia que eu tava grávida. Falei, meu Deus, tá dando errado de novo. Aí, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus. Aí foi passando os dias, né, as semanas e tal. E tudo bem, não tava sangrando, não tava... Tava indo, né? Só que eu não tava sentindo nada. Eu falei, meu Deus, de novo. Chorava, eu tenho um grupo de apoio dessas pessoas que também têm a mesma coisa que eu. E elas falavam, é assim mesmo, você não precisa ficar desesperada, entrega nas mãos de Deus. E aí eu falei assim, tá bom. Aí teve um dia que eu orei e falei, meu Deus, eu não aceito na minha vida. O Senhor me deu, o Senhor vai cumprir esse milagre, vai realizar esse milagre, eu sei disso. E aí eu não chorei mais. Falei, seja feita a tua vontade, se for pra ser, vai ser. Se não for, não vai ser. Se for da tua vontade, já deu tudo certo. E aí, quando foi passando os dias, fui fazer primeiro ultrassom, segundo, terceiro. Aí o médico falou, 12 semanas.